nenhum mal te sucederá e praga alguma entrará na tua tenda. Você está protegido por Deus. Você é filho de Deus. Você está debaixo de bênçãos, não é mais de maldições. Aleluia. Efésios, capítulo 6, nos versículos 10 por diante, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vimos na mensagem passada que Paulo deu alguns conselhos aos irmãos. Ele disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós cristãos devemos andar sempre cheios do Espírito Santo. Assim como há características de alguém que está embriagado, que a tolice, uma pessoa bêbada, ela fala bobagens. Há características perceptíveis de que aquela pessoa bebeu. Também existem características de que um crente está cheio do Espírito Santo. Essas características não é pulo. Essas características não é grito. Essas características não é línguas estranhas. A igreja de Corinto falava línguas, tinha dons espirituais, mas era carnal. Mas era uma igreja carnal. A característica de um crente cheio do Espírito Santo é que os cristãos, eles vivem constantemente uma vida espiritual. Uma vida que as pessoas olham e dizem: esse irmão aí é controlado pelo Espírito Santo. Só pode ser o Espírito Santo na vida deste crente para que ele seja assim. Qual é a vida de quem é cheio do Espírito? Um crente cheio do Espírito, ele vive a vida cantando hinos espirituais. Ele faz isso, canta e salmodeia ao Senhor no seu coração. Ele sempre dá graças a Deus. É um crente agradecido, não é um crente que vive murmurando, tá? Ele dá graças a Deus por tudo. E outra característica de um crente espiritual é que ele se sujeita aos outros. Ele não é um crente orgulhoso. Ele é um crente que não olha somente para si mesmo. Ele não é egoísta. Ele olha para o seu irmão e se preocupa mais com o bem dele do que com o seu próprio bem. Aquele irmão ali é chato, mas eu vou suportar ele, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a característica de um crente cheio do Espírito. Você pode falar línguas, você pode pular, você pode cantar, as pessoas podem chorar, mas se você não tiver uma vida de gratidão a Deus e nem se preocupar com o seu próximo, você não é cheio do Espírito Santo. Paulo deu mais característica dos crentes cheios do Espírito Santo, aproveitando o gancho de sujeitando-vos uns aos outros. Paulo aconselha aqui, diz que o crente cheio do Espírito, essa característica deve ser demonstrada nas relações pessoais. A mulher demonstra ser cheia do Espírito quando ela se sujeita ao seu marido voluntariamente. O marido se demonstra ser cheio do Espírito quando ele ama a sua mulher e se preocupa com o bem dela. Filhos demonstram o Espírito quando eles obedecem e honram os seus pais. Os pais demonstram ser cheios do Espírito quando, em vez de provocar a ira dos seus filhos, em vez de irritar os seus filhos, dizer: você não presta, seu futuro é esse, olha, seu futuro é você ser aí um ladrão, é isso, você vai entrar para roubar. Não. Os pais criam os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Por que existem filhos desviando? Porque os pais não estão cuidando nos caminhos do Senhor. Não estão. Não são pais cheios do Espírito Santo. Os servos também, os trabalhadores, os empregados, demonstram ser cheios do Espírito quando eles trabalham sem enganar os seus patrões. Eles não aproveitam a ausência dos seus patrões
para dizer: agora eu vou descansar, eu vou relaxar do meu serviço, né? Eu dei aquele exemplo para vocês, a diarista, né? Está arrumando a casa, de repente a dona não está, ela pega aqui, levanta o tapete, joga a terrazinha para baixo, ninguém viu. E ela diz: eu vou aproveitar, vou mexer no celular agora, Não. Crente cheio do Espírito, ele demonstra espiritualidade até no trabalho secular. Até no trabalho secular. E os patrões, que são crentes, eles demonstram ser cheios do Espírito quando eles não ameaçam os seus servos, quando eles não exploram os seus servos, os seus trabalhadores, tá? Ele dá o que é justo, paga o que é justo e não fica explorando os seus empregados. Aí no versículo 10, Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo quer dizer que os irmãos, na tentativa de agradar a Deus, de vencer o pecado, de viver uma vida espiritual, para que eles consigam fazer isto, eles precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você não conseguirá por você mesmo. Você é impotente, você é incapaz. Paulo diz: eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. O objetivo de Deus é esse: que você reconheça sua incapacidade. Você não consegue obedecer a Deus, você não consegue fazer a vontade de Deus por você mesmo, você não consegue se submeter ao seu marido, o marido não vai conseguir amar a sua esposa, os filhos não vão conseguir ser obedientes aos pais de forma espiritual, eles não vão. Você só consegue isso se fortalecendo no Senhor e na força do poder que há nele. No versículo 11, Paulo vai aconselhar os irmãos dizendo: olha, você precisa de forças, no versículo 10, né? E agora você também precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo aqui, ele vai ilustrar o nosso conflito com as forças do mal, utilizando uma imagem militar, tá? Ele vai fazer isso agora. Nós somos os soldados de Cristo. Ele nos fortalece para nós exercermos a nossa função e nos fornece todos os armamentos necessários para a guerra. Primeiramente, um soldado, ele precisa treinar o seu físico, não é verdade? O soldado precisa treinar o seu físico. Não é simplesmente tomar aqui uma arma, toma aqui as armaduras que você precisa, tome a farda, está aqui. Não, um soldado, ele precisa de treinamento. E o seu treinamento está também a força física. Ele precisa treinar, precisa fazer flexão. Ele tem que ser alguém forte, porque senão ele não vai resistir. E é isso que você precisa. Primeiramente, como um soldado, você precisa da força, do poder que há em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Você precisa do poder de Cristo. E agora, Paulo diz: não é só isso. Um soldado, além dele ser treinado, ele também precisa ter os equipamentos para ele exercer a sua função. Um policial, ele não vai trabalhar como policial sem ter seu armamento, sem ter suas armaduras, sem ter suas armas. Ele precisa da farda, ele precisa de sua arma. Então, Deus, ele não somente nos dá força, como também ele fornece todos os armamentos necessários para a guerra. O soldado desprovido dos equipamentos, ele é vulnerável aos ataques e poderá a qualquer momento ser atingido, e assim ele não conseguirá resistir ao inimigo. Ele precisa das armaduras, e é por isso que Paulo
além de vocês receberem a força que vem de Cristo Jesus, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Para que eu preciso dessa armadura? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. William MacDonald, comentarista bíblico, ele escreveu o seu comentário, foi um trabalho de 50 anos, 50 anos. Ele afirma que o diabo, ele tem muitas ciladas astutas. São o quê? Estratégias. O diabo, ele deseja nos atacar. Na verdade, ele nos ataca constantemente. Você não vê, mas ele te vê. Ele tem mensageiros, ele tem outros demônios que lhe são submissos, e eles estão constantemente lhe observando. Os demônios estão lhe observando. Eles lhe observam na sua casa, eles veem o que você faz às escondidas, eles sabem quais são os teus pontos fracos, eles sabem onde são os teus pontos fracos, e é lá onde ele vai querer te atacar. Ele vai querer te derrubar. Ele vai querer frustrar os seus planos na tentativa de cumprir a vontade de Deus. Na sua tentativa de agradar a Deus, o diabo está te observando e procurando aonde está faltando armadura em você. E é nesse ponto fraco que ele vai atacar você. Ele vai fazer isso. William MacDonald, ele diz assim, que o diabo tem muitas estratégias. O desânimo é uma delas. Ele procura desanimar o crente. A frustração, a confusão, falhas morais, as mentiras, a imoralidade, as conversas inconvenientes, os palavrões. Ele também tem os erros doutrinários. Erros doutrinários. E ele vai procurar nos atingir aonde está faltando as armaduras. O diabo vai procurar lhe atingir aonde está faltando a armadura em você. É triste, meus irmãos, que o diabo e os demônios têm se infiltrado nas igrejas e está atacando os crentes, porque está faltando muitas armaduras neles. Uma das formas que o diabo está atacando, ainda que não necessariamente ele pessoalmente, mas ele tem os seus, mas está amando dele, ele atinge os cristãos com erros doutrinários, falsas doutrinas que são pregadas nas igrejas. E não são poucas, irmãos. Não são poucas. Os pastores estão sem conhecimento bíblico. É vergonhoso. Você vai para os cultos, os camaradas não estudam Bíblia, não se dedicam ao estudo das Escrituras, fala bobagens, fala abobrinha, distorce o texto sagrado. O irmão tem aquilo como palavra de Deus, e a verdade de Deus, ela está sendo suprimida. Você está vendo quem são os grandes pregadores da atualidade? São pessoas incompetentes, crianças que não têm conhecimento bíblico, junta a multidão, os supostos milagreiros, usando óleo ungido, soprando no rosto do povo. E são essas coisas, e as pessoas se juntam aos montes. As igrejas neopentecostais, está se juntando muitas pessoas atrás de milagres. Tem tanto crente enganado, irmãos, que está pensando, tem crente falando de trabalho de macumba para ele. Como é que pode um cristão ser enganado a tal ponto de achar que tem macumba na sua casa? Como é que pode um cristão ter uma mentalidade dessa? Nunca leu o Salmo 91, verso 10? Nenhum mal
e praga alguma entrará na tua tenda. Você está protegido por Deus. Você é filho de Deus. Você está debaixo de bênçãos, não é mais de maldições. Aleluia. Você está sendo enganado pelo diabo. E os crentes acreditam nisso. Aí vai umas igrejas aí, nessas igrejas aberrantes. Olha, fizeram um trabalho para você. Olha, tem o teu filho, o teu irmão, o teu esposo, viu? Fizeram um encantamento para que ele te deixasse, para que ele te traísse. E o diabo, mas Deus está fechando a cova hoje. Só mentiras. Só mentiras. E as pessoas choram. E as pessoas choram, acreditando que é ali que Deus está trabalhando. Mas na verdade é o diabo. Ele está nessas igrejas enganando muitos crentes. E o diabo, ele está olhando e está vendo que está faltando armaduras desses cristãos. E está atacando muito bem. A área doutrinária é a área que o diabo está atacando e muito. Muito. Os crentes não conhecem Bíblia. Eu já vi crente, um crente querendo pregar na igreja, chegou e dizer: vocês pensam que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho? Não foi não. Foi quando ele era criança. Quando ele era criança, ele fez uns passarinhos de barro, soprou nos passarinhos, deu vida a esses passarinhos. Ele está pegando, irmãos, pegando um livro gnóstico, um livro apócrifo, na verdade é pseudo-epígrafo, um falso autor, um livro que foi rejeitado pela igreja primitiva, porque era falso, era de uma seita dos gnósticos, e eles estão pegando e estão trazendo isso para a igreja. Sua igreja está pregando sobre o pecado? Está falando sobre os pecados? Se não está, meu irmão, pois é, o diabo está enganando, está fazendo os crentes se sentirem confortáveis em suas igrejas. O que vale é o que? Entretenimento. O que vale é entretenimento. Aqui, irmãos, nós estamos tomando todo cuidado com relação a isso. Todo cuidado com relação às músicas que são louvadas aqui. Tem que cantar hinos que louvem a Deus. Aqueles hinos de sabor de mel, aqueles que tem uma palavra para você, não desanime, o que você pediu a Deus está vindo. Misericórdia. Isso não são hinos que louvam a Deus. Você pode chorar, pode falar línguas estranhas, mas você está sendo enganado pelo diabo. Você está sendo enganado por ele. Está lhe faltando armaduras. Paulo diz então: revestivos da armadura de Deus, para que vocês estejam firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está armando ciladas para você. Desânimo. Quantos crentes que não param de vir para a igreja por desânimo? Está faltando o quê? Palavra? Não está faltando palavra. Está faltando vida? Não está faltando vida nos cristãos da igreja. Está faltando o quê? Ânimo nele. Ele está desanimado. E o diabo trabalha nisso. Ele trabalha nisso. E ele arranja tanta coisa para você fazer nesse dia. Ele arranja tanta coisa, tanto entretenimento para que você não vá cultuar a Deus e não seja edificado. Os crentes já não lêem Bíblia em casa. Se faltar para ir para a igreja, é pronto. Está ruim. Aí é que não aprende nada mesmo. Fica aprendendo com o quê? Com o Dave Leonardo lá no YouTube. Meus lindos! É esse o problema. Falso evangelho. Não se deixe enganar por isso, meu irmão. Aprenda, ame a palavra de Deus. No versículo 12, Paulo diz: olha, sabe por que vocês têm que estar munidos de todas as armaduras? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares.
em espanhol que dizia o seguinte: preste atenção. Se o crente se deixar levar pelas aparências, pelo que é visível, acreditando que é aí que reside a realidade, ele nunca conseguirá enfrentar o verdadeiro inimigo. Muitos cristãos, aqueles que são carnais, eles não conseguem entender, eles não estão percebendo que o problema não é físico, é espiritual. Quando você recebe uma vizinha chata, um vizinho chato, que vem até você arranjar uma briga e você não sabe o porquê, se você foi ruim mesmo, aí você sabe o porquê. Mas se não, você já deve imaginar que por trás dele o diabo está manipulando e ele quer atacar você nisso. E quando você ataca sua vizinha, seu vizinho, você está atacando o alvo errado. Está atacando o alvo errado. E os cristãos já deveriam ter aprendido isso há muito tempo. Crentes não é para estar aí arranjando confusão com o povo, não. O que está por trás disso são as estratégias do diabo. Do diabo. Uma vez vi uma filmagem, uma mulher ímpia brigando com uma cristã, a irmã toda bem vestida, mas sai aqui, aquelas do coque, e as duas brigando no mercado e sendo filmada. Ela quer saber uma coisa, para você, aí vai tomar café. Uma cristã, isso sendo filmado. O nome de Deus foi engrandecido aí, não foi? O diabo conseguiu atacar aonde estava faltando a armadura nela. Então, se você se levar pelas aparências, você vai perder o foco. Você vai esquecer que o problema, ele não está no que é visível, mas no que é invisível. Não ataque o seu vizinho, não ataque a pessoa, ataque o diabo, ataque os demônios, ataque eles. E sabe como é que você ataca? Não é dando mãozada, não. Não é batendo, não, na pessoa, não. Sabe como é? Resistindo, permanecendo firme. O que é que te está faltando? Que Deus não pode suprir para você? Eu não tenho paciência. É porque você não está em Cristo. Fortaleça-se no Senhor e você poderá resistir os ataques do diabo. Fortaleça no Senhor. Fortaleça nele. Olha só, se o crente se deixar levar pelas aparências, pelo que é visível, acreditando que é no que é visível, na carne e no sangue, que está a realidade, ele nunca conseguirá enfrentar o verdadeiro inimigo. Primeiro, porque ele terá o alvo errado. E segundo, porque ele vai utilizar recursos humanos que não podem ser utilizados na luta espiritual. Para você atacar demônios, para você atacar o mundo espiritual, não se ataca batendo no endemoniado. Quando você vê um endemoniado, você não vai conversar com o endemoniado, você conversa com o demônio e diz: saia dele em nome de Jesus. Saia dele em nome de Jesus. É isso que você deve fazer. Tome cuidado. Tome cuidado. Muitos cristãos se deixam enganar pelo que é aparente. Depressão, ansiedade, as doenças. Quantas pessoas não simplesmente levam essas coisas ao normal? Existem doenças, não é toda doença não, viu? Mas existem doenças que são consequências de pecado. E um crente que está em pecado, sabendo que ele está pecando e Deus está trazendo enfermidade, ele quer tratar isso no médico. Sabia que eu já fiquei doente por causa de pecado? E eu sabia que era por causa disso? Deu uma febre terrível, irmão. Terrível. E eu, sem querer contar para minha tia,
E ela querendo tratar isso com remédio. E eu sabendo que era pecado. Sabe como é que se resolve? Com arrependimento, pedido de perdão. Depressão. Um monte de crente com depressão. Fala, olha a vida desse crente. Não ora, não busca Deus, não lê a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus, falta os cultos, não é edificado, aí vive uma vida vazia. É claro, distante de Deus, como é que tu vai ser feliz? Como é que tu vai ser feliz distante da presença de Deus, distante de quem está buscando a Deus? Não vai ser feliz, não, só vai ter tribulação mesmo na sua vida, mas se aproxima de Cristo Jesus e tu verás se a tua vida não é vida abundante, vida de felicidade. Se enche da presença de Deus para ver se tu será um crente vazio, para ver se tua alma é uma alma ansiosa e depressiva. Não, quem está cheio de Deus, ele não sente necessidade de nada. Deus está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Deus está comigo, esta prova, esta tribulação vai passar e eu serei vitorioso. Deus é comigo, Ele me dá fortaleza. Quando Paulo orou 3 vezes, pedindo que Deus tirasse dele o espinho na carne, Jesus, aleluia! quando ele pediu 3 vezes, a resposta de Jesus foi: tiro não, eu não vou tirar o espinho da sua carne, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fortaleça-se no Senhor, receba do poder dele. Você nem precisa saber porque você está sofrendo, porque está passando por tribulação, se é o diabo que está te atacando, se é forças espirituais. Não se preocupe, praga não vai chegar em você, é porque Deus está permitindo. Não precisa saber o porquê que está acontecendo, você só precisa saber que Deus está te dando graça, Deus está te fortalecendo, e a graça de Jesus é bastante na tua vida. É o bastante, é o bastante. Somente fortaleça-se no Senhor e no poder que há nele. Revista-se também das armaduras espirituais. Cuidado, cuidado, suas depressões e ansiedades. Você está perto de Cristo? Você está? Porque a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. A Bíblia proíbe um crente de se entregar à ansiedade. Sabe por quê? Porque o poder de Cristo vai se aperfeiçoar no momento que você estiver querendo estar ansioso. A Bíblia diz que todas as vossas preocupações, eles devem ser apresentados a Deus em oração. E nós não devemos ficar ansiosos com isso. Não se entregue. Cuidado, cuidado. Então, os cristãos estão querendo tratar suas depressões, ansiedade, doenças por causa de pecados no médico, quando deveria se tratar com Jesus Cristo. Uma vida de comunhão com Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e mudando sua vida. Mas não, as igrejas estão fazendo o quê? Estão querendo tratar problemas desses com psicólogo. Estão querendo tratar com psicólogo. E a Bíblia diz: não estejais ansiosos. A Bíblia está mentindo, irmãos? Vá tratar com Jesus seu problema. Ele tira tua ansiedade, ele tira a depressão, ele arranca tudo isso de você. Ele arranca e te dá um coração cheio de alegria e te faz sentir a presença dele em tua vida. Olha aqui, Filipenses 4:6. Não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, os problemas de vocês, que vocês precisam, vocês devem pedir, devem fazer as petições de vocês ser conhecidas em tudo. Tudo aquilo que está querendo te deixar ansioso, você deve apresentar tudo isso em forma de petições. Você deve fazer Deus conhecer
invisível, enxergar o poder de Deus aonde ninguém enxerga. Isso deve ser apresentado pela oração e súplica com ação de graças. Quando o crente começa a agradecer a Deus por tudo que ele já fez, nossa fé até aumenta. Senhor, olha, o Senhor estava passando necessidade, o Senhor supriu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado. E quando o crente faz isso, irmãos, ele vai lembrando do poder de Deus. Esse poder que pode ajudá-lo e supri-lo em suas fraquezas e necessidades. Próximo versículo, ele diz assim, ó, é lá mesmo. Nós não vamos lutar contra a carne e contra o sangue. Não ataque seu próximo, não ataque seu irmão, não ataque seu marido. O homem chegou meio bruto, não ataque. Não ataque sua mulher, não a despreze, não trate ela como se fosse alguém insignificante. Não faça isso. O que está por trás disso é o diabo querendo frustrar os planos de Deus na tua vida. Você vai deixar? Você vai deixar atacar sua esposa com palavras? Atacar o marido, os filhos? Vai fazer isso? Não faça. O problema não está aí. O problema não está aí. Enquanto você acha que está vencendo, o marido tá, um monte de palavras, a mulher chorando, a mulher do mesmo jeito, tão humilhar o homem, fazer vergonha, e é tanta coisa, aquela briga dentro de casa, e a mulher achando que está vencendo, o marido também achando que está vencendo. Eu não fico para baixo não, e o diabo diz, ela está para baixo e muito, eu estou vencendo aqui, ó, coisa boa, continua, continua, continua. E ele diz, não é contra a carne e o sangue. Eu vi uma vez uma irmã brigando com a outra, aí ela foi com tanta raiva, aí disse para a outra irmã, esse demônio vai sair, nem que seja com vassourada. Oh, meu Deus do céu, querem tirar demônio com vassoura? Vai tirar nunca. As nossas armas não são físicas, são espirituais. Mas tem uma coisa, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. São armas poderosas. Ninguém vê, mas o teu caráter como cristão, quando tu usa a palavra de Deus, ninguém vê, mas ela afeta o inimigo. Ela afeta o inimigo. O povo veio e diz, está sendo humilhado, está nada, você está vencendo o diabo, está frustrando os planos do inimigo, no silêncio, na oração, na vida justa. É assim que você vence o diabo. Mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos compreender as coisas à nossa volta e a nossa relação com essas coisas a partir da perspectiva de Deus. Se você for olhar da perspectiva humana, ela me atacou. Um crente que entende da perspectiva de Deus diz, o diabo usou ela para me atacar. Foi o diabo, os demônios. A perspectiva de Deus, tá? Paulo está dizendo isso, não são pessoas, não é carne nem sangue, são as potestades, os poderes aqui, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Está falando dos seres angelicais maléficos que estão organizados aqui em hierarquias, que não tem como a gente saber quais são elas. São contra as hierarquias de anjos. Existem anjos que são como soldados que se submetem aos outros. Existem os príncipes,
angelical. Eles são organizados. Paulo diz: nossa luta é contra ela. É contra ela, essas classes de seres angelicais. Nossa luta é contra os demônios. Entenda as coisas da perspectiva de Deus. Entenda. Nós não devemos nos deixar ser enganados pelo que é externo, pelo que é aparente, camuflando o que está por trás. O que é aparente camufla, não é, irmãos? Camufla. Quando a vizinha chata nos diz um monte de palavras, está camuflado, e você diz: não, é ela mesma. Ela mesma, vou resolver do meu jeitinho aqui. Não camufla? Engana, não é? Mas Deus está dizendo: eu conheço o mundo espiritual. Ele está se voltando contra você. E essa guerra não é contra pessoas físicas. São seres espirituais, demônios. Por trás de tudo isso estão os poderes invisíveis do mal nos atacando. No versículo 13, Paulo diz: considerando que nossa luta é contra os demônios, contra os seres espirituais e não contra pessoas, portanto, por causa disso, vocês devem tomar toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então é por esse motivo que nós precisamos nos munir das armaduras espirituais, pois os ataques também são da mesma natureza, espiritual. Os ataques não são físicos, são espirituais. O dia mau aqui, irmãos, está se referindo a um aumento em que os ataques são intensos. Tem momentos que você diz: meu Deus, está acontecendo uma coisa aqui que não é normal, não. Realmente, o crente que observa da perspectiva de Deus. Agora, não quero botar demônio em tudo, não. Tem coisas que é sua culpa. Realmente, o diabo esteve lá. O diabo trabalhou, mas porque você deixou. Porque você deixou. O diabo destrói o casamento, destrói, mas porque os dois deixaram, ou um dos dois. Cuidado, sua família, seus filhos. Você está fazendo tudo certinho? No versículo 13 diz: portanto, vocês devem tomar de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, quando o diabo tiver aqueles ataques mais intensos, você vai resistindo, e vai chegar uma hora que essa luta, que esse problema, os ataques vão chegar a um fim. Vão chegar ao fim. E você, depois de ter feito tudo para resistir, você ainda continua firme. Não é você que bate em retirada. Não é você que cai. Não é você que sai se arrastando. São os demônios, as forças do mal que batem em retirada. E você continua firme lá. Firme. Está vendo? Para isso você precisa se revestir de todas as armaduras de Deus. No versículo 14, o texto diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é isso? O que é isso, lombo? Alguém sabe o que é lombo? Lombo, irmão, essa parte aqui da cintura, ó. Aqui é chamado de lombo. Essa parte aqui, cingido os lombos. Eles cingiam os lombos com um cinto, às vezes com uma toalha. Jesus cingiu-se, né, com uma toalha, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. A expressão aqui é uma expressão metafórica, utilizada na Bíblia para significar preparação para o serviço. Naquele tempo, irmãos, um soldado, quando ele estava de folga, ele não tinha a obrigação de exercer o serviço dele.
ele fazia o que? Afrouxava o cinto. Ele afrouxava o cinto, então tirava. Estava livre. Mas quando ele ia para o trabalho, o cinto estava bem arrochado. Preparação. Na nossa língua aqui brasileira mesmo, é arregaçar manga. Vamos lá, vamos arregaçar manga, vamos trabalhar, vamos fazer. É isso. Esteja preparado, vamos se preparar, gente. Vamos arregaçar manga aqui para trabalhar. Do mesmo jeito, esteja cingido. Isto é, vocês têm que estar de prontidão. Pronto para o que está para vir. Não é ser feito de surpresa, não, irmãos. Dormindo com o cinto frouxo. Não. Arrocha esse cinto e se prepara, porque o diabo vai te atacar. Mas se você estiver revestido das armaduras de Deus, você permanecerá firme e os demônios vão bater em retirada. Vamos lá. Vamos arregaçar a manga. Vamos fazer isso. Prontidão. O crente, ele só estará preparado para a batalha se ele estiver o quê? Cingidos os lombos com o quê? Teu cinturão, irmão, não é de couro, não. É a verdade. Tem que estar aqui, prontidão com a verdade. Aleluia! Então o cristão, ele só estará preparado para a batalha contra o diabo e os seus anjos se ele tiver a verdade de Deus presa a ele, se ele estiver preparado com a verdade. O cristão deve conhecer a verdade de Deus e deve viver segundo ela. Tem crente que não sabe a verdade, ele não conhece nada das Escrituras Sagradas, nada. Então facilmente ele é enganado pelo diabo. Facilmente o diabo enreda ele, arma as ciladas e ele cai, porque ele não tem preparação, não é vigilante, não há prontidão nele. Então ele é enganado pelos falsos ensinos. Então aquele que conhece a verdade de Deus e vive segundo essa verdade, ele não será enganado pelo diabo e as falsas doutrinas. O cristão que está preparado deve aplicar constantemente os princípios da verdade em sua vida diária. É coisa que está faltando hoje. Os cristãos hoje estão por exemplo, na escola. Escolinha tem nas escolas seculares existem as festas pagãs e o cristão participando, porque não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Aí está lá dançando na fogueirinha de São João, né? Comemorando o carnaval e transmitindo esse ensino para as gerações, fazendo as pessoas entenderem que isso é normal. Aí está elas depois aí no paganismo. Estão elas aí dançando com roupas indecentes e imorais no carnaval. Estão elas aí participando dessas festas idolátricas. Esse cristão vai ser enganado pelo diabo e pelas falsas doutrinas. Ele deve aplicar constantemente os princípios da verdade em sua vida diária. O que é que eu devo fazer? E agora? O que Deus faria? O que Jesus faria nessa circunstância? A verdade. Está vendo? Em cada circunstância de sua vida, o cristão vai perguntar: será que isso agrada a Deus? Será que isso é o certo? Será que isso está de acordo com a verdade de Deus? Se o cristão não se preocupar, não conhecer a verdade e não tiver a verdade como cinto, ele não vai estar preparado para usar a verdade quando for necessário. Não estará. Não estará. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Olha o medo de Paulo. Olha a preocupação de Paulo aqui para com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo diz: mas eu tenho medo, irmãos, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a mente de vocês, e vocês terminem se apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Está vendo?
Existem cristãos que estão mais preocupados com entretenimentos. É culto com aquelas danças, coreografias, peças, o culto todinho, tirando todo o espaço. Aqueles em você vai vencer, só essas coisas. E as pessoas, palma para lá, palma para cá, apresentação de pessoas. Aí dá a oportunidade de uma pessoa chegar, irmão. Aí o irmão diz: olha, se você está passando por uma luta, saiba que você vai ter vitória. Aí o outro vem, o outro irmão: irmãos, olha, eu quero que você saiba de uma coisa, que Deus tem bênçãos preparadas para você. Não tem um irmão para dizer: irmão, seja forte, vença o pecado. Nosso lugar não é aqui. Perceba nos cultos como são atrações, músicas e mais músicas, músicas e mais músicas. Os crentes não querem orar, os crentes não amam a palavra de Deus. Se não tiver uns pulinhos, se não tiver uns gritinhos, se não tiver essas coisas, o culto está sem graça, está sem sal, o pregador está sem unção. Os crentes querem aquilo para pular, eles querem isso, mas saem com uma mente pobre do conhecimento da palavra de Deus, e por isso são enganados. Por causa disso, eles são enganados, e Paulo estava com medo disso. Uma pergunta, irmão Klaus, sente-se aí, varão. Como é que você está? Será que esse cinturão está preso a você? Será que há preparação? Você está preparado com o Evangelho? Você está, irmão? Irmão, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu recebo convites para pregar. Sabe que hora, às vezes, eu recebo, irmãos, para pregar? Sabe que horas? Faltando 10 para as 9. Às vezes eu vou para os lugares e recebo uma oportunidade para pregar faltando 10 para as 9. Os irmãos já estão cansados, os irmãos querem ir para casa. Tem irmãos que vêm para a igreja sem jantar, eu sou deles. Eu só janto quando volto do culto. Aí os irmãos ficam com fome, cansados, passaram o tempo todo dia só vendo coisas, só apresentações e mais apresentações, hinos e mais hinos. Aí o povo está cansado. Quando o povo está cansado, já querendo ir embora, vamos ouvir agora a oportunidade para a palavra. 10 minutos para as 9. Eu vou pregar o quê, irmãos? Desprezo às escrituras sagradas. Os crentes não têm mais a verdade presa a eles. Os irmãos não amam mais a palavra de Deus nas igrejas, irmãos. Não amam mais. Levantem os caderninhos de vocês. Levantem aí. Levante, pode levantar assim. Aqui, 1 hora de palavra nos cultos. 1 hora de palavras. Estamos trabalhando com cada um desses aqui, para que amem a palavra de Deus. Olha, esses caderninhos é que eles anotam as mensagens. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja aqui, ela pode ser uma igreja que não tenha muito crente, mas não vai ter nenhum crente aqui faminto por minha causa e nem por causa do irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus disse assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês eram escravos, eram servos lá no Egito. Aí Deus disse: abre bem a tua boca e eu te encherei. Muitos aqui já estiveram no Egito, no mundo do pecado, foram servos do diabo, mas agora estão aqui abrindo a boca e sendo alimentados da palavra, da palavra. Aqui não vai ter nenhum faminto, só não come quem não quer, mas aqui quem quer vai ter
tem poucos crentes. Eu não estou dizendo que igrejas que têm palavra não podem ter muitos crentes. Não. Mas essa é uma das igrejas. E muitas pessoas vêm dizer uma hora de mensagem. Misericórdia. Outros chegam e dizem que palavra dura. Por que é? Por que é? Aqui não é uma igreja de brincadeira. Nós estamos aqui para falar a verdade do Evangelho. Glória a Jesus. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, como alguém que vai de prestar conta delas a Deus. Se eu vou prestar conta da vida de vocês a Deus, se Deus disser, olha, é aquela crente ali, onde foi rebelde porque quis, mas eu ensinei, eu mostrei a verdade, eu mostrei a verdade, eu tratei, eu disse, está aqui, ó, pegue esse cinturão, volte na cintura, esteja preparado com a verdade. Recusou ouvir a palavra de Deus, mas eu preguei, não menti para ninguém, não enganei ninguém e não procurei agradar ninguém com falsas palavras. Eu disse a tua verdade, meu Deus. Não seja enganado. Tem pessoas que dizem, aquela igreja ali é tão quente. E é, ó. Eu quero uma igreja que tenha ar. As pessoas inventam desculpa para tudo, irmãos. Eu gostei daquela igreja, mas é porque é muito quente. Aí vai para a África. Os irmãos botando uns troncos para poder sentar. A bateria é um túnel. Aquele túnel azul de plástico. Eles batem nela. Casinhas de taipa. É assim. Eles não estão atrás de conforto. Eles querem servir a Deus. Eles querem conhecer a Deus. Querem se alimentar da palavra viva. As pessoas procuram de tudo. Elas dizem, eu gostei, até da palavra, foi interessante a palavra, mas lá então, o jeito de vocês não é o meu. Você precisa da palavra. Você precisa de igreja que tem Bíblia. Você não está precisando de igreja que tem ar-condicionado, não. É bom, quando Deus der condições, a igreja vai ter. Você precisa de uma palavra, de uma igreja que tenha Bíblia sagrada. E que a Bíblia ainda seja autoridade na igreja. Você precisa de uma igreja que Cristo ainda seja autoridade, não os crentes que querem pintar, bordar, fazer o que quiser. Não, tem disciplina, tem palavra, tem que se aplicar na verdade de Deus. A verdade de Deus tem que se aplicar. Tudo bem, você quer igrejas de conforto, você vai achar em muito lugar. Você vai achar a igreja de milagre, vai achar a igreja que tem dança, você vai achar a igreja que tem tudo isso. Vai achar. Você pode achar a palavra também, e tomara que ache. Aí você vai ter uma igreja que tem ar-condicionado, tem um som bom, tem mais crentes e tem palavra. Mas por enquanto, irmãos, estamos aqui. Nosso foco é palavra, 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 palavra. Nós queremos nos alimentar da palavra, sair daqui tudo barrigudinho, cheirinho da palavra de Deus. Ninguém passando fome. Glória a Jesus. Ninguém passando fome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória E a as palavras têm que ser duras mesmo, porque o que mais nós temos é defeitos e pecados. E nós precisamos mudar de vida. O propósito de Cristo é levar a igreja à maturidade. É tirar da igreja as cascas, os pecadozinhos. Ah, mas eu já sou um crente que ora. Eu sou um crente que lê a Bíblia. Eu sou um crente que não fala palavrões. Ah, eu sou um crente que não mente. Que bom, tem mais coisa para mudar. Aprenda na palavra. Quando o corpo doer nos seus piás, aí você diz, é aqui que eu tenho que mudar, é aqui que eu tenho que me consertar. E não fique com raiva, se conserte, que é melhor, porque um dia você vai prestar conta a Deus. Quando Jesus estava pregando e as pessoas disseram assim, muita gente que seguia Jesus pelo milagre, viraram as costas e foram embora, porque o discurso de Jesus era duro, viu? Nesse dia o
Aí os discípulos conversando entre eles também. Uma palavra dessa, uma mensagem dessa, só pode mesmo o povo ir embora. As pessoas dizem assim: não prega isso não, prega uma mensagenzinha mais light, né? Light, prega uma coisinha mais gourmetizada, né, meus lindos? Long the back the power, né? Pega uma mensagenzinha mais assim. Aí